nosso próximo evento é o retiro, né, Renato? Já está tudo certinho lá com o moço lá, tudo 100%. Então, irmão, se você ainda não acertou, procure acertar, para a gente tem pagar lá o sítio, amém? E eu creio que vai ser uma bênção do Senhor, para a honra e glória do nome dEle, amém, irmãos? Irmãos, hoje é um culto de ceia, hoje é um culto de felicidade e alegria, embora nós iremos falar de morte. Então, por favor, João 19, 28 ao 37. Amém. Diz assim: depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-o num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos para que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, e como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu, testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura: verão aquele que o transpassaram. Amém, irmãos? Senhor, abençoa a tua palavra. Não é minha palavra, é a tua palavra. Eu quero pedir no nome de Jesus, Pai, fala no nosso coração nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, quando Adão pecou, ele perdeu algo muito importante, foi a comunhão que ele tinha com Deus. Então toda tardinha, Deus vinha a voz do Senhor e passeava com Adão no jardim. E agora Adão comete um pecado, e Deus não tem comunhão com o pecado. Então a humanidade é destituída da presença do Senhor, da glória do Senhor. E Deus, irmãos, então separa um povo sacerdotal. Esse povo faria que todas as nações da terra entendessem quem ele era. Ele dá uma lei para esse povo, ele dá uma saída para o pecado. Então a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, quando o povo pecava, dependendo do pecado, ele pegava um animalzinho inocente e põe a mão sobre o animalzinho, confessava o seu pecado, e o pecado passava para o animalzinho inocente. Aí vinha o sacerdote, sacrificava o animal, porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, irmãos, o salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. Então o inocente morria pelo culpado. E tinha, irmãos, um sacrifício anual
que esse não era somente um sacerdote, era um Cohen, que fazia sacrifício, que era o sacrifício do Pêssar, da Páscoa, onde se sacrificava o cordeiro, pelo pecado do povo. Irmãos, quando ele sacrificava o cordeiro, ele pegava isopo, e molhava no sangue daquele cordeiro, ele aspergia, lavava as pessoas no sangue do cordeiro. E agora, irmãos, nós vemos Jesus morrendo na cruz. No livro de Isaías 53 vai dizer o seguinte: que os nossos pecados estavam sobre ele. Assim como o homem pegava e colocava a mão sobre aquele animalzinho inocente, e o pecado do homem passava para o animalzinho, então o pecado do homem estava sobre o sacrifício. E agora Jesus na cruz, o nosso pecado estava sobre ele. Irmãos, o pecado que você cometeu, que você vai cometer, estava sobre ele. Irmãos, como o salário do pecado é a morte, alguém deveria morrer, porque pecado consumado gera morte. Então me permita usar algumas repetições aqui. Então o animalzinho morria, não porque ele tinha feito algo de errado, mas porque o pecado da pessoa estava sobre ele. Então imagina agora um cordeiro. Quando a pessoa fazia um pecado grande, o animal tinha que ser maior. Então ele botava a mão sobre o animal, e o pecado daquela pessoa estava sobre aquele cordeiro. E aquele cordeiro morria pelo pecado do culpado, mas ele era inocente. Irmão, Jesus foi esse cordeiro. Ele morreu inocente, porque os nossos pecados, entenda isso, os nossos pecados estavam sobre ele. Então ele foi um cordeiro pascual, que tira o pecado do mundo. E agora, irmãos, ele está ali na cruz. E por que ele era inocente? Porque Adão, quando pecou, irmãos, ele descumpriu uma lei de Deus, que era a única lei de Deus, que era o único pecado que ele poderia cometer no Éden, que era comer da árvore da ciência do bem e do mal. Era o único, ele só podia cometer um pecado, irmãos. Ele tinha todo um planeta para ele viver. Em toda a sua existência, só uma coisa era pecado na terra. E ele fez exatamente isso. Cometeu o único pecado possível. Porque o pecado, irmãos, não é o que eu digo que é pecado. O pecado não é o que a igreja diz que é pecado. O pecado não é uma invenção do homem. Embora muitas igrejas, muitos homens inventam pecados e colocam um fardo sobre os irmãos. Irmãos, muitas doutrinas que apontam vários pecados não se sustentam na Bíblia. Muitas fazem dos seus membros, dos seus seguidores, prisioneiros. O pecado é você quebrar, você ferir a lei de Deus. Então Jesus estava ali, e todas as leis concernentes a um judeu, ele deveria cumprir. Então, irmãos, ser inocente é você obedecer a Deus em todas as suas ordenanças. Isso nós não conseguimos, irmãos. Você não consegue, eu também não consigo. Você já pensou mal de alguém? Pecou. Falou mal de alguém? Pecou. Irmãos, se você falar para pecar, só em você pensar, você já pecou. Porque o pecado, irmãos, ela nasce no coração. Então o pecado é o quê? A intenção. Então se eu simplesmente pensei algo mal, cruel contra alguém, eu já pequei.
Se eu maquinei algo contra alguém, eu já pequei. Só nisso dá para perceber que é impossível o homem não pecar. Então a Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu um justo. Você se acha justo, irmão? Você está enganado. Você se acha muito santo? Você está enganado. Porque Deus olhou do céu. Irmãos, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele olhou do céu, naquele momento ele viu toda a história da humanidade, todos os homens que nasceram e iriam nascer. Ele não viu um justo, um só sequer, pelo qual poderíamos ser salvos. Irmão, nenhum de nós fomos justos o suficiente nem para nos salvar, quanto mais para salvar o outro. E a gente vê tanta gente santarrona por aí, né? Tanta gente se proclama que é muito santo. E agora, irmãos, o que ele fez? Existia na glória o seu filho, que a Bíblia dizia, hoje não é mais, mas era o unigênito filho. Sabe o que é unigênito? É único. Então, Deus tinha um único filho, e agora ele envia esse filho. A Bíblia vai me dizer o seguinte: que sendo ele em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo em forma de homem, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Irmãos, Jesus morreu por obediência ao Pai. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando dá ênfase a essa morte de cruz, irmãos, é porque só morria na cruz que era maldito. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então Jesus fez de maldição por nós, porque as nossas maldições, os nossos pecados estavam sobre eles. Aí eles relatam tão profundamente e fala: o castigo que nos traz a paz. Esse castigo que traz a paz está dizendo o seguinte: aquele castigo que deveria ser nosso estava sobre ele, e porque o nosso castigo estava sobre ele, e isso nos traz paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, nós não entendemos muito bem o que é isso, o que é sacrifício do cordeiro. E agora, irmãos, como aquele cordeirinho que a pessoa botava a mão lá na Páscoa, que era o pecado transferido, o nosso pecado foi transferido para Jesus. Irmãos, vamos repetir isso aqui para você entender bem. O salário do pecado é a... Jesus morreu, ele tinha pecado, então como é que ele morreu? Alguém pode me responder? Porque o nosso pecado estava sobre ele. Foi por isso que ele morreu. Irmão, não havia possibilidade dele morrer, mas o meu pecado estava sobre ele. E agora, irmãos, o Cordeiro de Deus está sendo sacrificado, e aquilo que o pai Abraão falou, profetizou para o seu filho Isaque, está se cumprindo. Deus proverá para si mesmo o Cordeiro. Como a Bíblia vai se cumprindo, irmãos. E agora, irmãos, quem sacrifica esse Cordeiro? É só o judeu? Não. Os gentios também sacrificaram nas pessoas dos romanos. Então agora esse cordeiro foi sacrificado para pagar o preço foi pago. Os nossos pecados estavam sobre ele. Então a nossa conta foi o quê? Zerada. E o que eu faço com esse conhecimento? Ah, pastor, beleza. Agora beleza. Meu pecado está sobre ele, vou pedir perdão, ele vai me perdoar. Eu vou viver agora. Não, irmãos. Agora eu vou honrar o sacrifício dele. Eu vou lembrar o sacrifício dele. Eu vou lembrar o amor que ele teve.
Eu vou lembrar que ele sofreu. Eu vou lembrar que não foi de graça. Eu vou lembrar que eu sou ingrato. Eu vou pensar, por que eu vivo a vida que eu estou vivendo? Se ele morreu por mim, para me resgatar, por que eu sou tão injusto com ele? Por que eu penso nele por último? Por que eu penso em mim? Por quê? Não é como o Paulo falou, porque dele, para ele, por ele são todas. Não, é meu, de mim, por mim são todas as coisas. Porque agora eu só penso em mim, no meu bem-estar. Por que, irmãos, eu troco a presença dele por prazeres no mundo? Irmão, Davi disse que ele queria estar um dia na presença do Senhor, na casa do Senhor, do que 1000 no mundo. Mas por que nós trocamos essa glória, esse perdão e esta misericórdia? Porque, irmãos, nós não priorizamos o Senhor na nossa vida. Então, irmãos, será que o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário foi em vão para mim? Porque a Bíblia fala que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não podemos continuar pecadores, nem escolher Deus, deixar Deus por último na nossa vida, irmãos. Mas nós sempre fazemos isso. Sempre fazemos isso. Irmãos, cadê as primícias do Senhor? Em todo Israel, só o sacerdote vivia do dízimo. Ele não dizia que ele vivia do dízimo, mas todo Israel dizimava, e era uma felicidade para eles fazerem aquilo. Eles iam adorando o Senhor, glória. Mas nós muitas das vezes damos a Deus que sobra. Nós não damos as primícias, o melhor. E o nosso tempo? E o nosso tempo, irmãos? Irmãos, o que nós temos feito da nossa vida diante do Senhor? Vivemos com pena de nós mesmos. Coitado de mim. Ah, Deus não me ama. Ah, estou na prova, na luta. Escolheu vários caminhos errados. Agora culpa a Deus pelos problemas que está vivendo. Como assim, irmãos? Se Ele me mostra o caminho todo dia, Ele me mostra a maneira, o modo, Ele me deu um manual para eu ser feliz, mas eu escolho do meu jeito. Eu não quero ouvir o que Ele falou. E agora deu tudo errado. Agora eu estou triste, saio da igreja, largo Jesus e abandono tudo. Abandono meu ministério. Mas é a minha escolha lá atrás. Eu escolho Cristo todo dia, como diz o louvor. Verdadeiramente já morri para a minha vida, e hoje eu vivo para Deus? Não, irmãos. Nós não priorizamos o Senhor, a verdade é essa. Desculpa generalizar, eu sei que nem todos. Nós, muitas das vezes, viemos para a igreja e ficamos no WhatsApp durante a pregação. Nunca, não, isso é uma coisa que me deixa, isso me talha o sangue. Meu irmão, não vem para a igreja, irmão. Você vai vir para a igreja, vai sentar nesse banco e vai ficar no WhatsApp durante a pregação. Isso é um absurdo. Isso não é só de respeito com o pregador, isso é de respeito com Deus, com o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Eu não sei se você pode sentir, mas o Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Então, irmãos, aí o Espírito começa a usar o pregador da noite para poder admoestar. Mas até quando Deus vai nos admoestar, irmãos? Primeiro é para mim essa palavra. Até quando o Senhor vai nos cobrar que para Ele são as primícias de tudo da nossa vida? Irmãos, as nossas atitudes têm que dignificar o reino. As nossas roupas têm que dignificar o reino, irmãos. Tem. Porque, irmãos, quando você comete algo errado e fica notório lá para o ímpio, o diabo vai usar o ímpio para acusar o reino. Você entende isso? Então, irmãos, chega um momento que o sacrifício do cordeiro perde o sentido e a razão. Porque a Bíblia fala que se nós pecarmos,
já tendo conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo nosso pecado. Então eu posso escolher, irmãos, todo dia o Senhor na minha vida. Todo dia quando eu levantar de manhã, Senhor, estou aqui, eu te aceito hoje, todo dia estou aqui. Ou eu posso, irmão, simplesmente nem lembrar que Deus existe. Irmãos, a nossa vida começa a dar errado quando nós viemos para a igreja porque tem que vir no domingo. Se você vem porque você tem que vir à igreja domingo, é teu hábito, irmãos, pode continuar vindo, mas não vai fazer diferença na tua vida. Mas quando você sai de casa com a vontade, eu tenho que ir lá adorar o Senhor junto com meus irmãos, aí o Espírito de Deus se manifesta na tua vida, aí a transformação na sua vida. Então o nosso problema é, irmãos, hoje que eu vejo como pastor, e sou pastor há mais de 10 anos, e já fui pastor de outra igreja, eu vejo o seguinte, irmãos: se Deus não fizer o que eu quero, é porque Ele não existe para mim. Você sabe, irmãos, eu já reclamei muito, eu confesso isso. Eu não sou uma ilha, irmãos. Irmãos, eu reclamei muito com o Senhor. Acho que a maioria já até sabe por quê, prefiro nem repetir. Isso era murmuração. Irmãos, sabe por que Deus odeia murmuração? Porque murmuração, você está dizendo, eu não confio no Senhor. Eu não confio que o Senhor vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Eu não confio que o Senhor vai me dar a bênção da vitória, eu não confio. A murmuração é você achar que Deus tem que estar no seu tempo, não você no tempo de Deus. Porque você começa a reclamar de algo que Deus ainda não fez, mas muitas das vezes não está no momento. E vivemos de ingratidão, e aquele cordeiro que morreu lá na cruz, que derramou sangue por mim e por você, nós vamos deixá-lo de lado, porque nós vivemos as nossas vidas como queremos, nós não estamos obedecendo a palavra, porque hoje a igreja do Senhor na terra, e não é só aqui, no mundo todo, está muito longe da igreja que Jesus ensinou. Aquela igreja de Atos dos Apóstolos, que começou lá com Pedro e com João, cadê aquela igreja? Vivemos no meio de um povo que não glorifica a Deus, que não consegue abrir a boca e falar: Senhor, eu glorifico o teu nome, glórias ao teu nome. Vivemos um povo totalmente esfriado, ficamos frios, irmãos. Irmãos, nós ficamos frios. E nós temos tantas teorias de tantos teólogos que nós trazemos. Irmãos, está aqui, ó. Vive isso aqui. É difícil? É. Ó, irmão, é difícil. Mas eu fico triste de estar pregando de novo a mesma coisa que eu tenho pregado sempre. Porque na verdade, irmão, se quiser ver a pregação de hoje, pode estar aqui, ó, pode ver, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Mas o Espírito Santo está mandando dizer para a igreja: desperta a igreja, se põe de pé diante do Senhor, busca o Senhor, não desista. Não é porque a bênção não chegou que ela não vai chegar, não é na tua hora, no tempo dele. Creia que Ele fará, porque nós somos um povo que temos fé, nós cremos no sobrenatural. Irmãos, creia, não desista. Se você orou hoje, Deus não te abençoou hoje, ora amanhã, depois da manhã, até algo acontecer, porque algo vai acontecer, irmãos. O nosso Deus é vivo, Ele ouve a nossa oração, e é o momento certo para a vitória vir na tua vida. Se prepara para receber de Deus, irmãos. Mas se você não receber, glória a Deus, sabe por quê, irmãos? Estamos caminhando para a glória, e é isso que mais importa. Irmãos, eu me atrevo a falar para você que tudo é secundário na nossa vida, mas Deus é primário. Tudo é secundário. Tudo que você pode receber nessa terra
vai ficar aqui. Irmãos, eu fico imaginando aquela viúva com seu filho morto indo para a sepultura. Era um cortejo de morte, e se encontra com um cortejo de vida que Jesus estava ali. E quando Jesus viu aquele jovem morto, ele ressuscitou aquele jovem. Imagina aquela mãe, irmãos. Se põe no lugar daquela mulher, que maravilha, Jesus ressuscitou meu filho, ela deve ter dado pulos de alegria. Mas ele morreu de novo. Por quê, irmãos? Qualquer vitória nesse mundo fica aqui. Não que ele não vai te abençoar e te prosperar, não que ele não vai te dar bênçãos mil, não que ele não vai te curar, não que ele vai te dar a bênção do milagre. Irmãos, eu posso afirmar que Deus vai te dar bênção? Não posso. Se você ouviu algum pregador falar, irmão, Deus vai te abençoar, eu garanto, não garanto nada, irmãos, porque depende da tua fé e da vontade dele. Porque, irmãos, se você não tiver fé e ele não quiser, não adianta, irmãos. Mas eu vou desistir de buscar? Não vou desistir. Eu aprendi isso com o pastor Geraldo. Você ora para Deus curar alguém, Deus não cura, o que você faz? Você ora de novo. Não curou? Ora de novo. Você vai orar, porque algo certamente Deus vai fazer na vida daquela pessoa. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de apostasia da fé, esfriamento da fé. Nós estamos vivendo um tempo de separação das pessoas. As pessoas hoje são individualistas, cada um no seu próprio mundo, na sua própria máquina, na sua própria tela. As pessoas já andam assim na rua. Hoje as pessoas não interagem mais. Hoje é difícil até de você pregar o evangelho, que você fala e a pessoa está lá no computador, aqui no celular. Vivemos um tempo, irmãos, que o diabo está usando para nos separar, para tirar a comunhão. Então, irmãos, ele morreu por você e por mim. Irmãos, ele olhou lá do céu. Ele estava me vendo. Ele olhou assim para mim, Edelcio, fica ali? Não, dá não. Aquele ali não. Olhou para você? Dá não. Então ele via o seu bem mais precioso, que é seu único filho. E ele não é mais unigênito. Ele virou agora o quê? Primogênito. Porque ele nos fez, ele te tornou filho de Deus. E agora você é filho. Então haja como filho. Haja como filho. Irmãos, eu amava tanto o meu velho. Eu andava querendo abraçar na rua, meu pai. E eu sempre dizia para ele, pai, te amo, tá? Eu te amo também, meu filho. Muitas das vezes eu pedia as coisas a ele, ele não podia me dar, mas quando ele podia, ele me dava com uma alegria, que eu ficava impressionado. Meu pai é aquele coroa calado, não falava muito, todo da roça, descarregava caminhão de açúcar, baixinho, troncudo. Mas como eu amava meu pai, e como eu sentia que meu pai me amava. Irmão, se meu pai, sendo mau, sabia me dar boas dádivas, recebe aí no teu coração. O teu Pai Celestial, Ele te dará coisas maiores que você imagina. Aquela vitória que você está precisando, Ele pode dar? Pode. Vai te dar? Eu creio. Porque todo pai faz o melhor para o seu filho. E esse pai sacrificou um filho para que outros filhos fossem gerados. E o sacrifício dele gerou você e me gerou. Então, antigamente, irmão, na época de Israel, antes de que Jesus, Deus olhava para Israel e falava, eu sou Deus e eles são os meus servos. Hoje, quando Deus olha para a igreja, Ele diz, eu sou o pai deles e eles são os meus filhos. Tem intimidade com teu pai.
Fale com teu pai. Fala para ele: Senhor, é isso. Eu quero ficar firme, não consigo. Pai, eu quero parar com isso, mas é difícil. Eu falo isso para Deus todo dia. Deus tem algo grande e maravilhoso para fazer nas nossas vidas, mas muitas das vezes, irmãos, nós impedimos o agir de Deus em nós. Deus tem algo, tem portas para abrir coisas maravilhosas. Você acha que Deus é um pai que não gosta de abençoar? Se o meu pai, aquela pessoa pobre, humilde, ficava feliz quando podia me abençoar, imagina o nosso Pai Celestial. Ele gosta de abençoar, mas nós não vivemos e não adoramos e não buscamos e não dizimamos para que Ele nos dê nada. Nós fazemos isso por amor a Ele, porque nós amamos o nosso Pai. Porque quando meu pai me dizia não, eu continuava amando meu pai. Então, irmãos, eu não sei como você entrou aqui, mas você entrou. Você saiu da sua casa no domingo chuvoso, onde muitas pessoas tiveram coragem de sair, mas você saiu e você entrou aqui. Então, se você entrou aqui nessa noite, que você tenha entrado para glorificar o seu pai, aquele pai que não poupou o seu único filho, entregou naquela cruz, onde o seu pecado estava sobre ele. E quando o nosso pecado estava sobre ele, ele pregado na cruz, sofrendo aquelas dores terríveis, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu posso responder: por causa de mim. Foi por causa de mim que Deus desamparou Jesus. Foi por causa de você que Deus desamparou Jesus. Porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. E agora Ele morre inocente. Irmãos, se você for ver a palavra, você for estudar a Bíblia, eu gosto de estudar essa palavra, irmãos. Todo dia Deus me revela algo novo. Então, se você não faz, eu te aconselho, estude a Bíblia. Deus não tem um lugar na Bíblia que mande você comemorar o nascimento de Jesus. Me mostra aí onde está escrito isso. Essa tradição não é bíblica, não está na Bíblia. Mas a Bíblia nos manda lembrarmos da morte do Cordeiro até que venha, para que você possa entender que você foi amado de tal maneira, que você foi querido de tal maneira, que alguém que é todo poderoso te amou de tal maneira que Ele enviou o seu único filho para morrer por você, simplesmente porque você era bonito, porque você é lindão, lindona, é porque você é rico, é porque você é pobrezinho, coitadinho. Não, Ele te amou simplesmente porque você é você. Irmãos, eu não tenho nada em mim que chame a atenção de Deus para mim. Você tem? Parabéns, eu não tenho. O que eu tenho em mim, irmãos, que chame a atenção de Deus para a minha vida? Nada. A única coisa que chama a atenção de Deus para a nossa vida é a nossa fé. Quando você crê nele. Bem-aventurados que confiam, isso elas conhecem também. Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu, ainda que não via, e assim a sua fé não foi em vão. Você viu Deus? Levanta a mão. Não viu? Mas você crê? A sua fé não é em vão. Lembrar da morte do Cordeiro, irmãos, é lembrar que um pai nos amou, é lembrar que alguém pagou um preço, é lembrar que a salvação foi cara e não foi de graça. Lembrar da morte do Cordeiro é lembrar que eu nem mereço estar aqui, nem você merece estar aí. Nós não merecemos estar aqui, estamos aqui, mas aqui estamos pela misericórdia do Senhor e pela graça. Irmãos, nós não merecemos que Ele lá do céu ouvisse a nossa oração, mas a Bíblia fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir o nosso clamor. Então dessa noite, se você entrou aqui sofrendo, passando a prova, na luta, na dor,
Clame ao Senhor, porque o nosso Deus é todo poderoso, e nesta noite, segundo a tua fé, Ele pode te abençoar, e você será aqui regozijante de alegria. Então, irmãos, hoje é dia de lembrar a morte do Senhor, e a morte nós lembramos através do pão e do vinho. Esse pão que simboliza o seu corpo, e o vinho que simboliza o seu sangue derramado. Presta atenção, igreja, numa coisa. Presta numa coisa. Para muitas pessoas, o sangue do cordeiro, aqui ó, isso aqui simboliza, né? Foi derramado em vão. Para muitas pessoas esse sangue não simboliza nada. Para muitas pessoas o sangue vertido na cruz não quer dizer nada. Mas para os que creem, para os salvos, para aqueles que receberam o Filho de Deus no coração, é vida eterna. Alguém morreu, derramou sangue para que nós pudéssemos ser limpos dos nossos pecados. Então, o castigo que te traz paz estava sobre ele. Então receba do Senhor a paz de Deus no seu coração. Irmão, não deixa o diabo ficar te acusando. Você fez isso, você fez. Não, irmãos, o teu passado Deus não lembra mais. Mas no meu não tem passado. Nós temos presente. Deus é Deus de agora. Como você está com Deus agora? Se você, pastor, não estou bem não, peça perdão. Senhor, eu quero me aliançar contigo. Como é que está a tua aliança com teu Deus? Está bom ou está ruim? Está ruim, pastor? Então, irmãos, fala para Deus: Senhor, eu me aliancio contigo mais uma vez, me perdoa. E pare de dar desculpa para Deus, irmãos. Pastor, é meu trabalho. Irmãos, quando você quer tirar tempo, você tira. Quando Deus é prioridade, Ele é prioridade. Pastor, é meu marido, é minha esposa, é meu filho. Não posso ficar firme. Senhor, irmãos, quem morreu por você foi Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor, fica de pé, no nome de Jesus. Perdão, antes de louvar o Senhor, que chamar os diáconos aqui para entregar a ceia. Não falei nada daqui, meu Deus. Irmãos, só um minuto só, por favor. Na cruz Jesus parecia derrotado. Eu acredito em festa do inferno. Olha lá, derrotamos o Filho de Deus. Irmãos, o nosso Deus ressuscitou Jesus. Ele está vivo na glória. E agora você pode clamar a Deus no nome dEle. Ele vai te responder. Não saia daqui como você entrou, irmãos. Abre seu coração para Deus. Abre a tua boca e dê um glória, irmãos. Irmãos, que povo é esse que não consegue glorificar o seu Deus? Irmãos, quando você pegar esse pão e pegar esse cálice, você falar: Senhor, a partir de hoje eu quero mudar a minha relação contigo. Eu quero me aliançar mais uma vez. Eu quero que essa aliança seja forte e inquebrável. Eu quero que essa aliança nunca seja desfeita. Senhor, quando eu participar do seu cálice e do seu corpo, Senhor, que verdadeiramente o Senhor viva em mim, que Cristo vive em você, meu irmão. Assim como eu peço que Cristo também viva em mim, no nome de Jesus. Então, irmãos, pode entregar. Quando você pegar, por favor, vamos aguardar um pelos outros.
esse nome é o nome de seu nome é aleluia. Irmãos, não precisamos ter uma igreja lotada para você sentir a presença. Não precisamos ter a igreja lotada para você adorar e louvar o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação era individual. Então quando tiver um louvor agora, irmãos, louve a Ele. Sabe por quê? Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Fica aqui rapidinho. Aleluia. Fica para frente para lá. Amém, Jesus. Irmãos, 1 Coríntios 11. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, levante os elementos da ceia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que tu venha, Senhor, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, ungir esses elementos, põe a tua unção nesses elementos, Pai, que no nome do Senhor Jesus Cristo, a tua unção seja forte e tremenda, que quando nós viemos a internalizar esses elementos, Senhor, sirva de cura, de remédio, mas que verdadeiramente nós possamos ser um corpo contigo, que verdadeiramente possamos, Senhor, fazermos parte do teu corpo. Pai, que no nome de Jesus, quando nós, Senhor, participarmos da sua mesa, que verdadeiramente possa haver arrependimento em nós. Então eu te peço, Pai, a tua unção no nome de Jesus. Aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Então todos nós, em memória dele, no nome de Jesus, todos juntos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar neste momento, Pai. Entregarmos as nossas vidas, Senhor, meu Deus, em agradecimento, Pai, pelo que o Senhor fez por nós, Pai, pelo seu sacrifício, Senhor, meu Deus, naquela cruz do Calvário, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos, ó Pai. Honrado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor é, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença neste lugar, ó Pai. Nós entregamos este momento. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, por cada um que está aqui essa noite, ó Pai. Por cada coração derramado aos teus pés, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, lhe pedindo, ó Pai, por um momento da tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, por sentir o teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, porque o Senhor derramou o teu sangue, Senhor, meu Deus, pelos nossos pecados, Senhor.
porque nós não merecíamos e mesmo assim o Senhor nos deu o seu Filho, Senhor, unigênito, para ser o primogênito entre nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu entrego, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Eu entrego as nossas famílias, ó Pai. Vá de encontro a cada lar, a cada casa, Senhor, meu Deus. A cada um que ainda não está na Tua presença, ó Pai. Envia os Teus anjos, Senhor, meu Deus. Envia o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que sonda os corações, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebestes em memória de mim. Pois todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Irmãos, igreja do Senhor, até que Ele venha, todos juntos no nome do Senhor, aleluia. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Vazia. Sai do seu lugar e abraça o teu irmão. Fala com ele, fala que ele é importante. Sai do seu lugar agora, no nome de Jesus, no nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória. Ser tímido, irmãos, aleluia. Irmãos, só um minuto. Irmãos, só um minuto. Escuta uma coisa. Sai do seu lugar e abraça o teu irmão, porque nós somos filhos do mesmo Pai, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória. Perdão. Oh, glória. Oh, glória. Ele não está lá. Ele não está lá, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Ele vive, aleluia. Oh, glória. Céu é o reino, tu é a glória, seu imagem de todo nome estás. Todo poderoso. Oh, glória. Todo poderoso. Aleluia. Maior do que tudo. Aleluia. É maior do que a tua luta. É maior, esse nome é maior do que a sua luta.
Esse nome é maior do que a sua dor. Esse nome é maior do que um laudo médico. Esse nome é maior do que qualquer coisa. Irmãos, se você está clamando a Deus por algo nessa noite, se você entrou aqui pedindo a Deus algo, milagre, algo que não está nas suas mãos, algo que é impossível para você, se você entrou aqui nessa noite passando uma tristeza no seu coração, uma angústia, uma dor, ou se você entrou aqui numa noite numa incerteza, eu não sei qual decisão tomar, feche teus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Somos poucos hoje, então segura a mão do teu irmão aí. Segura a mão dele aí. Eu te desafio a orar por ele também. Feche teus olhos. Vamos orar, começa a clamar. Lance sobre Deus as suas ansiedades, porque certamente Ele cuidará de você. Aquilo que é impossível, aquilo que parecia impossível, como diz o louvor, irmãos, o nosso Deus não é poderoso, Ele é todo poderoso, e as mãos do nosso Deus não estão encolhidas. Hoje, essa noite, Deus te trouxe aqui neste lugar. Muitos não vieram, mas você veio. E eu não creio que você vai sair daqui com as mãos vazias. A bênção de Deus está sobre a tua vida nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, oh eterno Adonai, Hashem, Elohim, Senhor, estamos na tua presença. Senhor, o Senhor dos exércitos, Adonai Sabaoth. Pai, nós estamos te clamando nessa noite, que tu venha pelejar as nossas lutas, Senhor, que tu toma frente das nossas batalhas, Pai, que no nome de Jesus, todo mal seja repreendido e que caia por terra no nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que é contrário à tua obra seja repreendido. Que todo espírito de inveja, maledicência, olho grande, caia por terra no nome de Jesus. Pai, que todo espírito de maledicência, de divisão, de confusão, seja repreendido no nome de Jesus. Pai, que enfermidades sejam curadas nessa noite, que vidas sejam transformadas, que tristezas sejam repreendidas e caiam por terra, que depressão, ó Deus, caia por terra no nome de Jesus, que TDAH seja extirpada do nosso meio. Pai, que no nome de Jesus haja milagre no nosso meio, para que haja testemunho, para que todos vejam que o nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam. Então, no nome de Jesus, o teu filho, a tua filha, que entrou aqui, está te clamando, está em busca, Senhor, de uma bênção, de um milagre. O Senhor é o Deus da providência, Deus do milagre. Senhor, tu é o Deus que abriu o mar vermelho. Tu é o Deus, Senhor, que abriu o Rio Jordão. Tu é o Deus que fez o machado flutuar. Tu é o Deus que ressuscitou o teu filho ao terceiro dia. E no nome dele, daquele que morreu e ressuscitou, eu quero te pedir nessa hora, Pai, ouça a oração do teu povo, a oração de cada coração. Pai, que no nome de Jesus respostas sejam dadas, que no nome de Jesus o milagre venha e aconteça no meio desse povo que é humilde, mas é o povo que te chama pelo teu nome, que te busca. Então, no nome de Jesus, Senhor, nós recebemos do teu altar a tua glória, do teu trono, pela fé no nome da teu Cordeiro, no nome do Cordeiro Yeshua, no nome do Cordeiro Jesus, pela fé no nome do Cordeiro, nós recebemos, Pai, pela fé, a bênção da vitória, a cura,
a libertação, a resposta. Senhor, toca nesse coração endurecido, Pai, e amolece, Senhor. Tira a dúvida, Senhor. Tira as dúvidas, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Senhor, nos despede para nossos lares. Que seja uma semana de bênção, de vitória na Tua presença, e que ninguém se desvie, mas que sejamos firmes e constantes e abundantes na Tua obra. Senhor, muito obrigado pela Tua mesa. Muito obrigado pelo Teu corpo. Muito obrigado pelo Teu sangue. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença neste lugar, na pessoa do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela alegria nos nossos corações. Te glorificamos e te dizemos, Senhor, nós te amamos. Levante a mão comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que resplandeça o seu rosto sobre ti. Que tenha misericórdia de ti. E que te dê a paz, agora e para todos sempre. No nome de Jesus. Amém. Passe a semana adorando, glorifique e aplauda o Senhor. Muito obrigado, no nome de Jesus.